Você acorda, olha para o celular, sente que deveria fazer algo produtivo, mas não faz. Fica ali rolando, rolando. E quando percebe, já passou 1 hora, 2, 3. E aí vem aquela voz interna. Eu sou preguiçoso. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo. E sabe o que é mais cruel? Você acredita, aceita a preguiça como um traço de personalidade, como algo que nasceu com você, como se fosse um defeito de fábrica. Mas e se eu te dissesse que você não é preguiçoso? Que a preguiça que você sente não é um defeito seu, é um sintoma, um sinal de que você está vivendo de uma forma que não foi feita para o ser humano funcionar. Os filósofos estoicos entendiam isso, e a resposta deles é tão simples que vai te irritar. Esse vídeo vai desmontar uma das maiores mentiras que você conta para si mesmo, a mentira da preguiça. A verdade é que o que a maioria das pessoas chama de preguiça é, na realidade, uma resposta do corpo e da mente a um estilo de vida que não faz sentido. É o organismo gritando: isso aqui tá errado. E em vez de ouvir o grito, a gente se pune. Se chama de fraco, busca mais motivação. E o ciclo continua. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo. E o que os estoicos faziam para viver com energia, propósito e ação, sem precisar de hack, aplicativo ou playlist motivacional. Se inscreve no canal. Aqui a gente questiona tudo que te ensinaram sobre produtividade. Vamos começar pelo que ninguém te fala. Preguiça não é um traço de personalidade. Não é genético. Não é destino. Preguiça é um sintoma. Quando o seu corpo está cansado, ele para. Quando a sua mente está sobrecarregada, ela desliga. Quando o seu sistema nervoso está em esgotamento, ele entra em modo de sobrevivência. E modo de sobrevivência parece preguiça, mas não é. É o organismo se protegendo. Pensa, uma pessoa que dorme 5 horas, come mal, passa 10 horas no celular, não se exercita, trabalha num emprego que odeia e não tem nenhum propósito claro. Essa pessoa vai ter energia para quê exatamente? O corpo não é preguiçoso, está exausto. A mente não é fraca, está sobrecarregada. O espírito não é apático, está perdido. Aqui está o que quase ninguém percebe. O problema não é falta de disciplina, é excesso de estímulo, falta de direção e ausência de significado. E os estoicos tinham um nome para isso: viver contra a natureza. Os estoicos acreditavam que o ser humano tem uma natureza, e quando vive de acordo com essa natureza, funciona bem. Quando vive contra, adoece no corpo, na mente e no espírito. E sabe qual é a natureza do ser humano? Ação com propósito. O ser humano foi feito para se mover, para criar, para resolver problemas, para contribuir com algo maior que si mesmo. Não para ficar sentado 14 horas por dia, consumindo conteúdo passivo. Marco Aurélio escreveu: ao amanhecer, dize a ti mesmo, fui feito para o trabalho de um ser humano. Vou reclamar de fazer aquilo para o qual nasci. Percebe? Ele não diz force-se a trabalhar, diz você foi feito para isso. A ação não é punição, é a natureza. É como um rio reclamar de correr. É o que ele faz. Mas o mundo moderno inverteu tudo. Criou um sistema onde você consome mais do que cria, reage mais do que age, se distrai mais do que se concentra, busca prazer imediato em vez de satisfação duradoura. E aí, quando o seu corpo e a sua mente não aguentam, a culpa é sua. Você é preguiçoso. Não, você está vivendo no modo errado. O software é bom, o sistema operacional é que está corrompido. A questão é a seguinte: existem 3 coisas no mundo moderno que destroem a sua capacidade de agir, e nenhuma delas é preguiça. Veneno 1, dopamina barata, redes sociais, vídeos curtos, notificações, pornografia, comida ultraprocessada. Tudo isso inunda o cérebro com dopamina sem nenhum esforço. E o problema é, quando o cérebro recebe recompensa sem esforço, ele para de associar esforço com recompensa. E aí qualquer coisa que exija esforço, estudar, trabalhar, treinar, parece insuportavelmente entediante. Você não é preguiçoso. O seu sistema de recompensa está viciado. Sêneca escreveu há 2000 anos: os prazeres fáceis são os mais perigosos, porque enfraquecem a alma sem que ela perceba. Ele não tinha Instagram, mas descreveu o Instagram. Veneno 2, falta de propósito. Quando você não sabe para que está fazendo algo, a motivação desaparece. É simples assim. Ninguém tem preguiça de fazer o que ama. Ninguém tem preguiça de jogar o jogo
jogo que gosta. A preguiça aparece quando a atividade não tem significado, quando é um dever sem direção, um trabalho sem propósito, uma rotina sem sentido. Marco Aurélio não tinha motivação para governar Roma. Ele odiava a política, mas tinha propósito, servir o povo. E o propósito sustentava quando a motivação desaparecia. Propósito não é encontrar a sua paixão, é encontrar a sua responsabilidade. A pergunta não é o que eu gosto de fazer, é o que precisa ser feito e quem vai fazer se não for eu. Veneno 3. Sobrecarga de decisões. O ser humano moderno toma centenas de microdecisões por dia. O que comer, o que vestir, qual mensagem responder, qual série assistir, qual post curtir. Cada decisão consome energia mental. E quando a energia acaba, o cérebro para. Entra em modo economia. E isso parece preguiça. Os estoicos simplificavam a vida ao máximo. Roupas simples, comida simples, rotina previsível. Não por austeridade, por eficiência. Quanto menos decisões triviais, mais energia para as que importam. Tem armadilhas que ninguém te avisa. Inimigos silenciosos que parecem inofensivos, mas que sabotam a sua energia todo dia. Inimigo 1, o multitarefa. Você acha que está fazendo várias coisas. Na verdade, está alternando rapidamente entre elas e perdendo capacidade em todas. Cada troca de contexto custa energia. E ao final do dia, você está exausto sem ter feito nada bem. Inimigo 2, a autocrítica disfarçada de exigência. Eu deveria estar fazendo mais. Eu deveria ser melhor. Você se chama de fraco, como se isso te fizesse forte. Não faz, só te paralisa. Sêneca dizia, não há nada mais cansativo do que viver com um juiz interno. Inimigo 3, o consumo de conteúdo sobre produtividade. Sim, isso mesmo. Assistir vídeos sobre como ser produtivo, ler livros sobre disciplina, fazer cursos sobre foco, tudo isso vira distração quando substitui a ação. Você se sente produtivo sem produzir nada. Inimigo 4, a comparação invisível. Você compara o seu bastidor com a vitrine dos outros. Vê uma pessoa bem-sucedida na internet e se sente fracassado por estar no sofá. Mas ela também esteve no sofá. Você só não viu. Inimigo 5, o esgotamento mascarado de cansaço. Você acha que dormir resolve. Não resolve. Esgotamento é dívida emocional, mental e espiritual. Não se paga com sono, se paga com mudança de vida. Identifique qual desses inimigos está te corroendo agora e corte ele primeiro. Deixa eu te contar sobre um cara, vamos chamar de Tiago. Tiago era programador, bom tecnicamente, mas não conseguia produzir. Chegava no escritório, abria o computador e travava, ficava alternando entre abas, mensagens do trabalho, vídeos, notícias, voltava para o código, escrevia 2 linhas, travava de novo. No final do dia, tinha trabalhado 1 hora real. O resto foi rolagem. Ele achava que era preguiçoso. Começou a se punir. Dormia menos para compensar. Cortou o lazer. Se sobrecarregou. E o resultado? Piorou. A preguiça aumentou. Um dia, conversando com um amigo, ouviu algo que mudou tudo. Tiago, você não é preguiçoso. Você está saturado. Seu cérebro não consegue mais distinguir o que importa do que não importa. Tudo tem a mesma urgência e a mesma recompensa. Tiago decidiu fazer uma experiência radical. Por 30 dias deletou redes sociais do celular, desligou todas as notificações, definiu horários fixos de trabalho, 4 blocos de 90 minutos. Passou a treinar de manhã antes de trabalhar e definiu um único projeto prioritário por semana. Os primeiros dias foram terríveis. O cérebro pedia estímulo, queria dopamina, queria distração, mas aos poucos algo mudou. O cérebro reiniciou, a concentração voltou, a energia voltou, o interesse voltou. Em 30 dias, Tiago produziu mais do que nos 3 meses anteriores. Não porque trabalhou mais horas, porque trabalhou com clareza. Ele não era preguiçoso, estava intoxicado por estímulo. Marco Aurélio escreveria, remove o excesso e o essencial aparece. Passo 1, corte o excesso de estímulo. Identifique as 3 maiores fontes de dopamina barata na sua vida e reduza drasticamente. Não precisa eliminar para sempre, mas dê um intervalo para o cérebro recalibrar. Passo 2, defina um propósito mínimo. Não precisa ser grandioso. Quero ficar mais forte. Quero aprender uma habilidade nova. Quero estar
estar presente para minha família. Algo que te dê direção. Porque sem direção, qualquer caminho parece cansativo. Passo 3. Simplifique as decisões. Crie rotinas para automatizar o trivial. Mesma hora de acordar. Mesma refeição nos dias de semana. Mesma roupa de treino. Quanto menos energia gasta no trivial, mais sobra para o essencial. Passo 4. Comece pelo corpo. Exercício é o reset mais poderoso que existe. Não porque faz bem, porque muda a química do cérebro. 30 minutos de exercício fazem mais pela sua preguiça do que qualquer vídeo motivacional. Passo 5. Defina o mínimo inegociável, não o ideal. O mínimo, em vez de treinar 1 hora, o mínimo é calçar o tênis e andar 10 minutos. Em vez de estudar 1 hora, o mínimo é abrir o material e ler uma página. O cérebro não precisa de intensidade, precisa de começo. Passo 6. Aceite os dias ruins. Os estoicos não esperavam perfeição, esperavam progresso. Nem todo dia vai ser produtivo. E tudo bem. O que não pode é parar. Um dia ruim é um dia. Uma semana parada é um hábito. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Pare de desperdiçar, e o tempo que tem vai parecer abundante. Você vai falhar, vai voltar para a rede social no terceiro dia, vai pular o treino, vai dormir tarde, vai cair na rolagem de novo. Isso não é fracasso, é processo. O problema não é a recaída, é a interpretação que você dá para ela. A maioria das pessoas usa a recaída como prova de que não tem disciplina. E aí desiste. O estoico usa a recaída como dado. Caí. Por quê? Onde estava o ponto fraco? Como prevenir da próxima vez? Epicteto dizia: não busques que as coisas aconteçam como desejas. Deseja que aconteçam como acontecem, e começarás a partir daí. Não comece do ideal, comece de onde está. 3 regras para recomeçar. Regra 1: zero culpa, zero drama. Caiu, levantou. Não escreva um romance sobre o seu fracasso. Apenas continue. Regra 2: encurte o ciclo. Antes você caía e ficava 3 semanas parado. Agora caia e volte no dia seguinte. Depois, no mesmo dia. O sucesso não é nunca cair, é voltar mais rápido. Regra 3: ajuste o sistema, não a si mesmo. Se você caiu, provavelmente o sistema estava difícil demais. Reduza. Em vez de treinar 1 hora, treine 15 minutos. Em vez de estudar 2 horas, estude meia hora. Mantenha o ritmo, mesmo que a intensidade diminua. Disciplina não é nunca falhar, é voltar todas as vezes. Aqui está o que muda tudo. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em uma semana e subestima drasticamente o que pode fazer em 5 anos. Treinar 30 minutos por dia parece pouco, mas em 5 anos são 900 horas de treino. Isso muda um corpo, muda uma vida. Ler 10 páginas por dia parece pouco, mas são 18.000 páginas em 5 anos. 50 livros. Você se torna outra pessoa. Escrever 200 palavras por dia parece pouco, mas são 360.000 palavras em 5 anos. 4 livros completos. A preguiça te rouba esse efeito composto, porque você só enxerga o presente. Hoje eu não sinto vontade. Hoje não vai fazer diferença, mas faz. Cada dia é um voto. Você está votando todo dia em quem vai ser daqui a 5 anos. Marco Aurélio entendia isso quando escreveu: aquilo que fazes a cada dia, eis o que tu te tornarás. Não é o que você faz uma vez, é o que você faz todo dia. E o todo dia, mesmo pequeno, supera o ocasionalmente grandioso. A pergunta não é: esse esforço de hoje vai mudar minha vida? É: se eu repetir esse esforço por 1000 dias, o que ele se torna? E aqui está a verdade que eu quero que você carregue. Você não é preguiçoso. Você está vivendo num sistema que foi desenhado para te esgotar, para te viciar em estímulo, para te manter distraído, para te fazer consumir em vez de criar. E quando você para e olha para si com honestidade, sem julgamento, sem punição, percebe: o problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de ruído. Remova o ruído, simplifique, encontre direção, e a energia que você achava que não tinha vai aparecer. Não porque você se forçou, mas porque, pela primeira vez, está vivendo de acordo com a sua natureza. Marco Aurélio disse: faz o trabalho de um ser humano, não o trabalho de uma máquina, não o trabalho que o algoritmo exige, o trabalho de um ser humano, com presença, com propósito, com calma. A preguiça não existe. Existe apenas vida fora de ordem, e a ordem está ao seu alcance. Olha, se você se identificou com esse vídeo, eu quero que faça uma coisa simples. Hoje, identifique uma fonte de estímulo
aquilo que está te drenando. E tire ela por 24 horas. Só 24. Veja como se sente. Veja o que acontece quando o cérebro não tem onde se esconder. Depois me conta nos comentários qual dos 3 venenos é o seu: dopamina barata, falta de propósito ou sobrecarga de decisões. E o que você descobriu sobre si mesmo quando tirou o ruído. Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo mudou a forma como você vê a preguiça, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, sem coach, sem hack, só verdade. Nos vemos no próximo. E lembra, você não é preguiçoso. Você está vivendo no modo errado. Mude o modo e tudo muda.